Pronto, Vinícius. Vamos para mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer para você responder. Como orar de forma bíblica? Nós sabemos que há um movimento aí neopentecostal, né? Que ensina que nós temos que profetizar, como Nilson, profetizar decretando a vitória, colocando Deus na parede, né? Não aceitando a situação que está acontecendo, determinando cura, libertação e várias outras coisas. E nós sabemos que, diante da palavra de Deus, essa é uma forma errada de estar orando. Então, eu quero que você explane aí, em poucas palavras, como orar de forma bíblica. Então, acho que a resposta já está na pergunta, né, meu irmão? Orar de forma bíblica é orar com a Bíblia, né? É buscar na própria palavra orações que já estão estabelecidas e a gente desenvolver a partir disso a nossa própria oração. Quer ver um exemplo? Se nós formos lá no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 6, a partir do seu verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, no seu versículo, a partir do versículo 14. Salomão está orando aqui. E diz assim, ó, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Só vou dar uma pequena pausa aqui. Percebe que Salomão ele inicia a sua oração já exaltando a pessoa de Deus e os seus feitos, exaltando também a sua fidelidade de guardar a aliança com o seu povo. Verso 15. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Eu quero parar por aqui. Então percebe, meus irmãos, isso aqui é um modelo de oração. Modelo maravilhoso de oração. Quando você começa a entender um pouquinho do que Salomão está querendo se referir aqui, a gente desenvolve melhor a nossa oração. Então, como eu falei, ele inicia essa oração exaltando a pessoa de Deus, exaltando a sua fidelidade. Basicamente, a oração dele é exaltando a fidelidade de Deus. Isso é um atributo de Deus, Deus ser fiel. Né? E isso, como modelo de oração, é maravilhoso justamente porque Salomão ele está aqui nos dando uma série de informações de quem Deus é, né? E também, a partir disso, nós podemos usar isso na nossa oração. Você, Nilson, pegou e falou, né, das pessoas determinarem as coisas, né, nas suas orações. Olha, eu determino, eu decreto, eu profetizo e tudo mais. De certa forma, de maneira bíblica, nós podemos fazer isso. E que forma? Aqui, ó. Lembrando, com muitas aspas, a Deus as suas promessas, mas as suas promessas bíblicas. Não é carro, não é casa. Isso aí são coisas que a gente pode pegar e pedir ao Senhor em oração, mas não colocá-lo contra a parede, como você mesmo disse. Isso aí é totalmente equivocado. Mas lembrá-lo, o Senhor prometeu suprir as minhas necessidades diárias. O Senhor prometeu enviar o Consolador. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou perecendo. Senhor, eu estou angustiado. E assim por diante. Lembrá-lo nas orações tudo aquilo que ele já tem prometido, né, na sua palavra. E modo de falar, tá bom, meus irmãos? Cobrar a Deus na oração. Senhor, aonde está a tua promessa? E assim por diante. Então, eu vejo dessa maneira, né? Como orar de forma bíblica? Usando a própria Bíblia, ela nos orienta. Outro texto também que a gente pode usar é na primeira carta a Timóteo.
Primeira carta a Timóteo, no seu capítulo 2. Se a gente for pegar cada oração, meus irmãos, que os antigos fizeram, né, aqueles que viveram no tempo bíblico, nós iríamos passar dias orando, porque é muita Verdade. coisa. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no seu verso 1 ao 3. Veja só o que Paulo fala a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então percebam, meus irmãos, que somente pegando alguns trechos de algumas orações que já estão aqui prontinhas, nós conseguimos ficar muito tempo orando, porque tem muito assunto, muitos motivos do porquê orar, né? E motivos maravilhosos e importantíssimos. Trazendo o contexto do nosso Brasil, né, do nosso país, isso aqui é perfeito. Nós vivemos como cidadãos brasileiros, né, reclamando demais. E aqui eu não estou dizendo que é uma reclamação indevida, que de fato as nossas autoridades não estão fazendo aquilo que deveriam em nosso favor, em favor de todo o povo. Entretanto, nós não deveríamos pegar e cruzar os nossos braços e ficar somente reclamando. A reclamação é devida, ela é válida, porém muito mais a oração. Muito mais clamar pelo nosso país, muito mais clamar por nossas autoridades para que o Senhor os ilumine, para que o Senhor os tome, não é? Para que o Senhor os abençoe, para que eles sejam prósperos em tudo aquilo que eles fizerem, principalmente em favor do povo. Entende? Então, a oração de forma bíblica é essa. A gente olhar para as Escrituras e, a partir dela, nós, assim, nos achegarmos a Deus. Tem uma oração aqui, Vinícius, né, de Maria, né, quando ela recebeu a notícia que iria nascer o Salvador. Aí ela fala aqui: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humilde da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos que te temem. Então, é uma oração linda, né, que engrandece ao Senhor, exalta os atributos, a soberania de Deus e, de fato, meu irmão, se humilha diante do Senhor. Então, a forma de orar diante do Senhor é ato de humilhação, né? Nós não temos nada. Paulo fala lá, você falou bem colocado aí, Romanos 8, 26, acho que é 26, que fala que a gente nem sabe orar como convém, mas o próprio Espírito intercede ao Pai com gemido inexprimível. Então a gente não sabe orar, a gente não sabe falar. Até para orar, precisamos do auxílio do Espírito Santo. E eu lembrei aqui, né? Eu lembrei aqui das 5 formas, aliás, forma é método de oração que muitos pregadores pregam. Eu concordo com esse tipo de oração, que primeiro você começa com agradecimento, né, ao Senhor pelo seu dia, agradeça ao Senhor pelos livramentos, por tudo que Deus fez em sua vida. Depois você confesse seus pecados ao Senhor, faça uma confissão diante de Deus dos seus pecados, tudo aquilo que você fez durante o dia. Depois você faz uma petição ao Senhor, pede a Deus algo para a sua vida, ou pode ser profissional, espiritual, financeiro, qualquer área da sua vida, você vai fazer uma petição para você. Depois você faz uma intercessão, é você interceder por outros irmãos, interceder por seu país, interceder pela igreja, pelos missionários, pelos hospitais, tem muitas coisas para interceder. E por final, você terminar com uma adoração ao Senhor, né? Esse método eu uso muito nas minhas orações, e eu acho muito bom, né, esse método, meu irmão. Tem uma pergunta aqui de Pedro, que ele pergunta assim: as pessoas podem escutar a voz de Deus quando estão orando, ou Deus só fala através da palavra? E aí, Vinícius?
Olha, meus irmãos, eu não gosto de engessar a Deus, né? Ou seja, dizer, olha, Deus não faria isso ou Deus não faria aquilo. A não ser aquilo que a Bíblia expressamente já nos disse que Deus não faz. Ele não tenta ninguém, né? Ele não faz ninguém, não induz ninguém a pecar, ninguém ao erro e etc. E aquilo que é contrário ao caráter dele. Isso a gente pode afirmar que ele não faz. Agora, no mais, são experiências que, se alguém já passou, meus irmãos, amém. Eu nunca passei, então não posso dizer nem que sim, nem que não. Agora, o que eu posso de fato afirmar é que, através da sua palavra, ele fala com todos nós. Todas as vezes que nós vamos buscá-lo com o coração inclinado, compungido, verdadeiramente querendo encontrá-lo, nós o achamos. Amém, meu irmão. Muitas pessoas ficam procurando revelações, né? Que o anjo apareça ou que alguma coisa aconteça extraordinário para que meus olhos carnais possam ver. Mas nós temos as escrituras, né? Que fala sobre Deus, como tem um grande pregador que fala o livro de Deus, né? Então, Deus fala através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, né? Através do seu santo evangelho. Meu irmão, Meu mais uma irmão, pergunta. antes de você ir para a próxima pergunta, você falou algo aí maravilhoso e eu gostaria de me atentar muito brevemente. A questão do extraordinário. Eu acredito que muitos ainda estão confundindo o que é extraordinário e o que é ordinário. A diferença é muito, muito clara, ok? Como assim? Se foi o irmão que fez a pergunta, se ele já passou por essa experiência, amém. Isso é algo extraordinário, ou seja, que não vai acontecer com todo mundo e não deve ser ensinado como se fosse uma doutrina. Como se a partir de hoje todos devessem ouvir a voz de Deus na oração. Ninguém deve ir ao púlpito dizer, olha, você tem que orar até ouvir a voz de Deus. Isso é fazer de uma experiência uma doutrina que não é bíblica, okay? Não está na Bíblia, apesar de poder ter essa experiência. Eu já ouvi diversos outros relatos de experiências que as pessoas passaram, umas absurdas, outras eu acho coerente, mas, volto a dizer, a gente não pode de jeito nenhum fazer das nossas experiências com Deus algo doutrinário, ok? Então extraordinário, é algo que acontece vez ou outra. Ordinário é o que acontece sempre. O que é comum acontecer? Então é isso que deve ser ensinado. O que é extraordinário? Isso a gente tem que ter cuidado e guardar para nós mesmos, as nossas experiências, até mesmo a gente pode testemunhar e tudo mais, porém, quando eu digo guardar, eu me refiro a não querer repassar para o outro, imputando no outro ao que aconteceu contigo.